Perfeito, Bus. A gente vai continuar falando de treta no Congresso, porque o Conselho de Ética da Câmara instaurou um processo disciplinar contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O trâmite pode levar à cassação do mandato do filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se declara autoexilado nos Estados Unidos desde março desse ano. O presidente do Conselho, o deputado Fábio Chiocchetti, definirá a relatoria a partir de uma lista tríplice criada pelo colegiado que inclui Duda Salabert, Paulo Lemos e delegado Marcelo Freitas. Por isso mesmo, Bus, o deputado está aqui, presidente do Conselho, e vai tirar as nossas dúvidas sobre esse processo, que é isso, pode levar à cassação de um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bom dia, deputado. Eu falei o nome do senhor certo, né? O sobrenome, Fábio Chiocchetti. Bom dia, Natália. Bom dia, Bus. É um prazer estar falando com vocês. E sim, falou certo meu sobrenome, é Fábio Chiocchetti, isso aí. Perfeito, Chiocchetti. Ô, deputado, conta pra gente, então, como é que é essa expectativa? O Conselho de Ética, é claro, não é já a cassação do parlamentar, mas é ali também que se entende um pouco, né, do entendimento da Câmara em relação a esse parlamentar. Então é sim um processo importante e que pode mudar a vida do deputado que está lá desde março nos Estados Unidos. É isso, Natália. Agora, eu acabei de designar, né, agora pela manhã, o deputado delegado Marcelo Freitas como relator da representação número 22 de 2025, o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Então, a partir de agora, como é que vai funcionar? O deputado o deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem 5 dias para apresentar uma defesa prévia, certo? E o deputado Marcelo Freitas tem 10 dias para dizer se vai aceitar ou não o processo, se vai ter admissibilidade ou não. Tendo admissibilidade, ele apresenta um plano de trabalho para o colegiado, se ele vai pedir oitivas de testemunha, se ele vai querer ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro, se ele vai querer ouvir o deputado Lindenberg Farias, líder do PT e autor dessa representação. E aí sim, durante esse plano de trabalho em execução, no final a gente vota o relatório, o colegiado vota o relatório final, havendo o arquivamento, o relatório votando pelo arquivamento, ele vai ser arquivado no Conselho de Ética. Caso o relatório seja pela iniciação ou seja pela cassação, aí sim vai para o plenário da Câmara, lembrando que a decisão final é do plenário da Câmara dos Deputados. Bus, vou passar a próxima pergunta primeiro para Camila Xavier, que já apareceu de volta aqui, nossa repórter que está lá nas ruas, também sempre muito atenta a essas pautas. Pode falar, Camila. Presidente, o senhor acabou de falar aqui que designou de fato o delegado Freitas para assumir essa relatoria e eu queria entender um pouco como foi esse processo. O senhor disse que conversaria ao longo da semana com todos os 3 sorteados para a lista. Eu queria entender como foram essas conversas, principalmente com o delegado, o que ele falou ver em relação a esse processo de cassação de Eduardo. Olha, Camila, na minha visão e na visão do nosso colegiado e do Conselho de Ética, o relator ele só pode apresentar o voto dele no dia da leitura do relatório final. Lá ele vai apresentar o relatório dele. Ele não pode participar de entrevistas falando como vai ser a condução, de que forma ele vai ter o voto dele e o entendimento dele. Na minha visão, quando a deputada Duda Salabert, logo depois de ter feito a lista tríplice, ela se pronunciou de caso ela fosse relatora, como iria conduzir o processo, ela já ficou, na minha visão, ela já ficou impedida de relatar esse caso, certo? O que me fez pesar muito pelo nome do deputado delegado Marcelo Freitas foi a experiência dele. O deputado delegado Marcelo trabalhou 3 anos, foi cedido como delegado da Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ex-ministro Nelson Jobim, trabalhou durante 3 anos, participou ativamente, é professor doutor em Direito. Então, a nossa visão, Camila, eu que fui membro do Conselho de Ética de 2019 a 2021, na nossa visão, a gente não pode deixar o colegiado ser influenciado por questões externas, né? Então,
Isso pesou muito na escolha no nome do delegado Marcelo Freitas, tenho certeza que vai seguir a imparcialidade. E é isso que precisa ter, se atentar aos fatos e ao mérito da questão, e não à exposição externa. Gabriel Bus. Deputado, o senhor lembrou de fato um ponto, histórico, né, do Conselho de Ética ter essa postura de não dar relatorias para deputados que se manifestam antes sobre qual seria a sua posição. Eu queria perguntar como que o senhor pretende levar os trabalhos para evitar essa pressão externa, porque hoje a gente sabe que existe um incômodo no campo da esquerda, em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, pela série de manifestações que ele vem fazendo nas redes sociais, por ele estar fora do país, mas existe até um incômodo numa ala da direita, que vê o deputado Eduardo tentando ali rifar possíveis nomes da direita para a corrida presidencial e também possíveis aliados, que são aliados tanto da família Bolsonaro como também da direita e que estão sendo alvo de críticas. E óbvio que essas pressões, além de ser externas de redes sociais e ruas, também são feitas por parlamentares dos dois espectros políticos. Como que o senhor pretende trabalhar para conduzir esses trabalhos e não deixar que a pressão externa exerça influência dentro do processo que vai ter oitivas, vai ter várias etapas até chegar a essa votação? Olha, Bus, a gente já vem vendo, né? É claro que nós estamos num ano pré-eleitoral, cada vez mais os ânimos eles vão aumentando dentro da Câmara e o Conselho de Ética vai ter um papel fundamental nesse ano e no ano que vem, para que a gente possa ter, de fato, uma harmonia, uma boa convivência. A eleição é ano que vem e a discussão tem que ser no campo das ideias, certo? Então, assim, como principal visão, e eu estou vendo já que já vem acontecendo, deputados que não são membros do Conselho aparecendo lá para dar, e agora eu boto em aspas, uma lacrada na internet, em oitiva de testemunha, quando está lá os deputados prestando o depoimento dele. Então, assim, venho conversando muito com o nosso colegiado é um colegiado de altíssimo nível, são deputados que têm a consciência que ali é quase a última instância para que um deputado federal possa recorrer do seu mandato, possa ter o seu mandato assegurado também, as prerrogativas de parlamentar. Então, com muita convicção, eu tenho conversado com os nossos deputados, membros do colegiado, para que eles tenham a consciência que ali não é um ringue, que ali não é o momento de se lacrar na internet. O momento deles debater ideias em campos ideológicos são nas comissões, são no plenário da Câmara. Ali não é questão, a gente não pode trazer ideologia para dentro do Conselho de Ética, a gente tem que se atentar aos fatos, ao mérito da questão do deputado que está lá no Conselho. Então, mas eu tenho certeza, Bus, que são deputados de altíssimo nível. Claro, quem me acompanhou e sabe do meu jeito de conduzir presidência de comissão, eu que já fui presidente da Comissão de Minas e Energia, fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu sempre tive um meio muito sério de lidar. Nunca gostei muito dessa questão de lacração, e sim de debates. Então eu tenho certeza que a gente vai trazer um debate não de alto nível, mas sim de muita serenidade e seriedade. Volto a falar, o Conselho de Ética é a última instância, então tem que se ater aos fatos das representações. Ô, presidente, a questão indo para frente dentro do Conselho, quanto tempo que demora para a questão ser avaliada no Conselho de Ética? Natália, agora o deputado Eduardo Bolsonaro tem 5 dias após ele ser notificado, certo? E aí o deputado Marcelo Freitas dá ou não a admissibilidade do processo, em 10 dias. Aí sim, como é que vai funcionar? Ele vai pedir oitivas de testemunhas, ele vai pedir para ouvir o denunciado, o denunciante. Eu imagino que o prazo máximo, Natália, que nós temos são 90 dias no Conselho de Ética. Eu não imagino que vá necessitar dos 90 dias para concluir esse processo, essa representação número 22. Sim, a gente está abrindo o Conselho de Ética toda terça-feira, certo? Eles estão tendo pauta toda terça-feira. Eu que tenho o rito, ou seja, eu que marco as reuniões, a gente está marcando sim elas para toda terça, até mesmo para não mostrar para a sociedade que a gente está, no caso, prevaricando, que a gente não está fazendo nada. Então isso é muito importante. Importante que o relator e os membros do colegiado vão ter sessão sim toda terça-feira para que a gente agilize não só esse,
mas todos os 21 processos que estão no Conselho de Ética. São 21 processos que a gente tem que dar seguimento e mais 3 que chegaram do motim do dia 8 de agosto, dia 5 de agosto, na Câmara, que vieram as representações do deputado Marcel Van Hatten, Marcos Polon e Zé do Trovão. Presidente, eu pergunto isso sobre o rito, né, o tempo desse processo, porque a gente fala sobre um nome que tem sido ventilado para herdar, né, ser o herdeiro político do Jair Bolsonaro, já que ele está inelegível para 2026. E também porque a gente vê aqui, né, no chat das nossas lives as pessoas perguntando, mas o deputado está desde março nos Estados Unidos, fora do país, não está trabalhando dentro dos processos. A gente sabe, a gente jornalista, claro, os parlamentares, sabem que há um trabalho também virtual, mas a população não entende dessa forma, não vê o deputado no Brasil e acha estranho, ruim, o deputado não estar dentro da Câmara dos Deputados, sendo visto ali pelos corredores. Então tem essa preocupação da sociedade também de quanto tempo que demora para os parlamentares avaliarem se ele vai continuar trabalhando dos Estados Unidos, sem perder o mandato, ou não, até porque ele se coloca, ele deu uma entrevista no comecinho da semana, na segunda-feira, para Neila Guimarães, aqui no Contexto Metrópolis, dizendo que sem Jair Bolsonaro, ou seja, ele continuando inelegível, o que deve acontecer em 2026, ele é o candidato no lugar do seu pai. Então, para ser candidato, ele precisa voltar para o Brasil, enfim, mas tudo bem, ele pode perder, inclusive, o mandato de deputado e sair para eleição, mas tem uma preocupação da sociedade sobre a situação do Eduardo. Então eu pergunto do Rito para saber se de alguma forma ele se sentirá pressionado a voltar para o Brasil. Olha, Natália, na minha visão é o seguinte, vão caminhar de duas maneiras, né? Nós temos a questão das faltas, que elas já estão contando do deputado Eduardo Bolsonaro, ele não pode ter menos de 70% de eficiência, ou seja, de presença no plenário, de estar na Câmara. E isso ele pode ser cassado pela mesa por faltas e não traz uma inegibilidade para o deputado Eduardo. A questão de ser cassado, essa relatoria do deputado Marcelo Freitas agora, caso a admissibilidade, caso o relatório seja pela cassação e seja referendado pelo plenário, traz uma inegibilidade também de 8 anos. Né? Então, assim, eu tenho a convicção que, claro, a gente tem que passar para a sociedade brasileira de fato o que está acontecendo. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos por uma questão política dele, certo? E eu não sou, aqui eu não vou julgar se ele está certo ou se ele está errado, até porque como presidente do Conselho de Ética, e agora eu estou dando entrevista como presidente do Conselho, a minha opinião não tem influência em cima disso, certo? Como deputado, eu falei isso várias vezes já em outras entrevistas, né, eu não vi a questão de cassação, ou seja, quebra de decoro parlamentar a ida do deputado Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Mas sim, o tempo está correndo, o deputado Eduardo ele tem a questão das faltas dele, que não traz uma inegibilidade. A questão do Conselho de Ética, caso seja cassado, aí sim traz uma inegibilidade por 8 anos. Perfeito. Vou passar agora para Camila Xavier. Presidente, em relação a esses outros 3 processos que o senhor mesmo mencionou, dos deputados que participaram do motim, da ocupação da mesa lá na Câmara dos Deputados, eles ainda precisam ser instaurados. A previsão é de que seja instaurado já na próxima terça-feira ou um pouco mais para frente? Como que está o calendário? Camila, na terça-feira agora nós vamos instalar esses processos, essas representações que chegaram no Conselho de Ética na quinta-feira para mim, certo? E aí sim, na terça eu quero fazer o sorteio da lista tríplice já, dos 3 deputados, e aí até na sexta-feira, seguindo esse mesmo calendário, ou seja, não deixando para escolher o relator com muito tempo, não deixando para escolher o relator em cima da hora. Então, esse calendário nós vamos seguir. O que for sorteado na terça-feira, nós vamos escolher o relator até sexta-feira. E da mesma maneira do deputado Eduardo. 5 dias para a defesa prévia, 10 dias para o relator apresentar um plano de trabalho e aí dar seguimento no Conselho de Ética. Mas sim, na terça-feira serão instalados todos esses 3 requerimentos que chegaram na quinta-feira ao Conselho de Ética. Bus.
Deputado, o senhor é presidente do Conselho de Ética e eu gostaria de fazer uma pergunta que há uma avaliação dentro do Congresso, mas há uma avaliação também nas redes, de que o debate no Congresso Nacional em geral empobreceu nos últimos anos. E o que a gente percebe sobre essa tese de que o debate empobreceu é porque cada vez mais se perde a linha nos debates e os casos vão parar o Conselho de Ética. A gente vê o crescimento do trabalho do Conselho de Ética justamente porque de todos os espectros políticos há parlamentares indo o tempo todo ao Conselho de Ética porque desferiu ofensas a colegas, porque a gente usa sempre a expressão quebra de decoro, mas para as pessoas entenderem, né? Ofendeu colegas porque é acusado de algum tipo de agressão. O senhor também avalia que, de fato, há um aumento da temperatura nos debates e que tem causado prejuízo para a imagem do Congresso? Com certeza, Buzi, a gente vinha falando sobre isso, né? Quem acompanhou minha fala quando fui eleito, tomei posse como presidente do Conselho de Ética, falei que a minha expectativa era trabalhar pouco no Conselho de Ética, e fiz esse apelo aos nossos líderes, fiz esse apelo ao colegiado também, mas eu estou vendo que não, que a gente vai ter muito trabalho no Conselho de Ética, uma vez que a gente não está mais falando de Brasil, a gente não fala mais em Brasil daqui a 20 anos, o que a gente quer para a infraestrutura, para a saúde, para a educação, uma meta de avanço econômico no nosso país. O nosso debate está bitolado no campo da direita e da esquerda, certo? Nessa questão mais ideológica. A gente tem que olhar o Brasil para frente. Quando a gente traz o debate para o campo ideológico, é natural que a temperatura aumente. Então, a gente tem que... E aí vai aumentar ainda mais. Nós estamos num ano pré-eleitoral, ainda mais no ano que vem. Né? O aumento também do líder, que é a rede social hoje, ele é tratado como uma liderança para o deputado na sua eleição, ele cuida da rede social dele como uma liderança de fato, certo? Então, a gente tem que agora, na minha visão, baixar a temperatura e falar Brasil, mas tu está completo de razão, a gente não vem mais falando sobre pauta de desenvolvimento econômico, pautas sociais do nosso país. E isso acaba tudo no Conselho de Ética. Uma vez que hoje as representações, e eu digo isso para você, o que me chamou muita atenção, quando fui membro na legislatura passada do Conselho de Ética, os casos que chegavam para a gente apreciar, eles não tinham tanta prova material. Hoje tem muita prova material, por quê? Porque o deputado está com o telefone dele já lá filmando para produzir conteúdo para a rede social. Ou seja, muito dessas discussões também, elas são motivadas por isso, porque eles querem mitar na rede social, eles querem lacrar na rede social. A gente tem que ter mais consciência do plenário, que o nosso trabalho tem que ser em prol do Brasil, e não, sim, de lacração em rede social. E isso que a gente pede para o colegiado também, para que analisem os fatos e o mérito da questão de todas as representações que chegam ao Conselho de Ética. E volto a falar novamente, o colegiado do Conselho de Ética é de altíssimo nível, tenho certeza que a gente não vai deixar ser influenciado por nenhuma situação externa. Perfeito. Gabriel Bus, Camila Xavier, querem fazer mais alguma última questão para o deputado? Eu tenho uma questão, se a Camila não tiver. Da minha parte foram eu acho que ela vai falar. Respondidas as questões. Para a gente amarrar, fazer uma última consideração. O senhor falou que avalia que não vai levar os 90 dias, o processo deve ser vencido antes, no sentido de ser resolvido pela admissibilidade ou recusa da cassação do deputado Eduardo, mas eu queria entender o seguinte, a gente tem um calendário que a gente trabalha, óbvio que ele pode atrasar, que é a cassação de mandato poder acontecer por falta e essa decisão ficaria para março do ano que vem, que é quando fecha, de fato a Câmara tem ali o rito de fechar as contas sobre faltas do ano anterior e até do início do próximo ano, em relação a faltas. E aí em março poderia ser tomada essa decisão em relação ao deputado Eduardo perder o mandato por causa de faltas. Ele que já disse, inclusive em entrevista aqui na segunda-feira, que não volta ao Brasil, a menos que seja aprovada uma anistia ampla, geral e restrita.
Nesse cenário, o senhor acha que dá para resolver no Conselho de Ética o processo antes de março? Eu sei que tem 90 dias, mas a gente tem um recesso no final do ano e óbvio que no recesso parlamentar não vai contar esses dias, né? Bus, eu não vi o plano de trabalho ainda do deputado Marcelo Freitas, né? Acabei de indicar ele como relator do processo do requerimento, mas assim, eu tenho convicção que dá sim para terminar antes, dá para terminar antes de março. Eu acho que dá para terminar até entre final de novembro, com certeza absoluta, aí novembro, dezembro. Eu vou pedir, inclusive, para o deputado Marcelo que a gente termine, porque tem muito processo no Conselho de Ética, de vários deputados, e isso fica trancando a nossa pauta. Então, assim, tenho certeza, pela experiência, isso me fez contar muito na designação do relator, a experiência dele em tratar com esses assuntos, com esses casos. Então, eu tenho certeza que antes do final do ano, antes do recesso parlamentar, vai estar resolvida a questão do deputado Eduardo Bolsonaro dessa representação. Lembrando que tem mais 3 representações contra o deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, onde a gente pediu à mesa diretora que fossem apensados por serem assuntos correlatos, semelhantes, certo? Então, assim que a mesa definir, terá mais um processo correndo no Conselho de Ética ou 3 processos. Mas esse requerimento número 22/2025, eu tenho certeza que dá para terminar antes do recesso parlamentar. Perfeito. Agora, então, passando a régua na entrevista com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Fábio Chiocchetti. Fábio, muito obrigada. Deputado, muito obrigada. Até uma próxima. A gente certamente conversa em breve. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Valeu. Bom final de semana.